ouvinte, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Perona Júnior e hoje vamos falar de mais uma vídeo aula, né? Na verdade, eu vou fazer um comentário neste vídeo a respeito do julgamento que teve no dia 13 de maio de 2021 sobre a tese de exclusão do semestre da base de cálculo PIS/COFINS. Então, antes de mais nada, não deixe de se inscrever no meu canal e também adquirir meu livro, Curso de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, cujo link de descrição está aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, bem-vindo ao canal. Então, o que eu gostaria de comentar hoje, né? Que no dia 13 de maio de 2021 houve um julgamento, né, em marco da declaração interposta pela Procuradoria da Fazenda Nacional sobre aquela tese do semestre da base de cálculo do PIS/COFINS, né, dessa exclusão, né, do semestre da base de cálculo do PIS/COFINS. Então, antes de a gente falar sobre esse julgamento, vamos falar sobre essa tese. O que se trata dessa tese? Se trata, né, no qual os contribuintes ingressaram em juízo para discutir sobre o ICMS, né, que está na receita, no faturamento, né, se ele deve não compor a base de cálculo do PIS/COFINS, né? Então, se isso representa receita ou faturamento, né? Então, essa é a grande discussão dessa tese. Então, essa tese não é uma tese nova, na verdade, já no passado já houve essa discussão em relação ao fim social, né? Ou seja, se o ICM, não ICMS, o antigo ICM, ele deveria incidir, né, deveria poder ser excluído da base de cálculo do antigo fim social, e nesse caso essa tese não era muito favorável ao contribuinte nos tribunais, tinha até decisões desfavoráveis, né? E quando foi criado o PIS/COFINS, né, essa tese voltou à tona, né? Então muitos contribuintes foram discutir isso perante o Poder Judiciário. Essa tese ela foi crescendo, né? Então teve decisões favoráveis de primeira instância, desfavoráveis de primeira instância, depois foram para os tribunais, decisões favoráveis e desfavoráveis, chegou no STJ, né? No STJ também teve decisões favoráveis e desfavoráveis, e essa tese chegou no Supremo Tribunal Federal, né? Então, o Tribunal Federal. Então, é um julgamento que foi muito aguardado, muito esperado pelos contribuintes. Então, no dia 15 de março de 2017, né, o Supremo Tribunal Federal julgou um recurso especial, né, o RESP 574706, no qual se pacificou, né, o entendimento que o ICMS ele poderia ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Nesse julgamento, qual que era o argumento que foi colocado pelo recorrente, no caso do contribuinte? Então, o argumento do contribuinte, ele sustentava que, sendo o faturamento somatório da receita obtida com a venda de mercadoria ou da prestação de serviço, não se poderia admitir a abrangência de outras parcelas que escapam à sua estrutura, o que ocorreria se o ICMS fosse incluído na base de cálculo da COFINS e da contribuição ao PIS, pois aquele tributo não constitui patrimônio e riqueza da empresa. No caso, violaria o princípio da capacidade contributiva, tratando única e exclusivamente de ônus fiscal ao qual está sujeito. Então, seria o mesmo tratamento que eu daria com desconto incondicional, uma bonificação, né? Então, esse valor, ele por não representar faturamento, receita, né, ou acréscimo patrimonial, riqueza do contribuinte, ele não seria sujeito à tributação pelo PIS e pela COFINS, portanto, poderia ser excluído dessa base de cálculo. Já a Procuradoria da Fazenda Nacional, qual é o argumento contrário para que o Supremo julgasse desfavorável? Que usou os precedentes do antigo ICM do fim social. Então pegou vários precedentes antigos, né, da tese, alegando que a tese é a mesma e pedindo para que o recurso não se fosse admitido. Então no dia 15 de março de 2017 houve o julgamento desse recurso especial, né? A relatora foi a ministra Carmen Lúcia, na qual ela entendeu que o ICMS não acompanha a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS, tá? Nesse caso, por maioria de votos, quem foi vencido foi os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Então, a partir desse julgamento, né, a partir dessa decisão do Supremo, né, então essa tese se pacificou, ou seja, o ICMS não poderia fazer mais parte da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Então, houve uma corrida no mercado, muitas empresas, muitos advogados, escritórios recomendando o ingresso das ações
perante o Poder Judiciário para discutir a tese, para garantir por quê. Qual que é o grande medo que se tinha? É a relação da modulação dos efeitos. Por quê? Porque a União Federal interpôs um embargo de declaração pedindo, requerendo que a decisão tenha efeito somente após a decisão. Então, pediu a modulação dos efeitos, ou seja, ela só valeria, ou seja, o contribuinte só teria direito a excluir o ICMS da base de cálculo pelo FINS a partir do dia 15 de março de 2017. Então, essa seria o limite, o marco temporal para que esse direito fosse reconhecido. Quem entrou com as ações até essa data poderia recuperar o passado. Agora, quem não entrou com a ação, ou seja, e também não fez nada, ou seja, só fez a compensação administrativa, então acabou sendo prejudicado, porque a gente vai ver na decisão do Supremo que eu vou proferindo agora no dia agora em maio, tá? Então, com essa decisão do Supremo, o que ficou pacificado? Que o ICMS é na base de cálculo do PIS da COFINS, ponto. Então, esse era um ponto. Inclusive, a partir dessa decisão, o próprio CARF começou a julgar favoravelmente aos contribuintes, dando esses entendimentos favoráveis, permitindo a exclusão, e que se discutiu a questão do valor. Qual é o valor, sobre qual base de cálculo poderia fazer a recuperação? É sobre o valor destacado ou sobre o valor recolhido? Por quê? Tem uma diferença muito grande, porque se eu pegar o valor destacado, é aquilo que está na nota fiscal, é aquilo que a empresa reconheceu como despesa na demonstração de resultado. Então você vai pegar o faturamento e vai ter a despesa do ICMS. Então essa despesa do ICMS aqui seria o valor que eu poderia escolher da base de cálculo do PIS/COFINS, que é o valor que está destacado na nota fiscal quando eu faço a venda do produto. Já a Procuradoria da Fazenda Nacional, o que eles firmaram no entendimento? Para reduzir o valor de crédito do contribuinte, através da solução de consulta COSIT 13 de 2018, firmou o entendimento que o valor que era passivo de compensação pelo contribuinte, de repetição, de utilização, seria sobre o valor a recolher. Então, para quem conhece o ICMS, que é um tributo não cumulativo, se eu falar de valor a recolher, aqui eu vou pegar o valor do passivo menos o valor do ativo. Então, se eu pegar compensar um valor sobre o outro, eu tenho um valor menor. Então, o entendimento da Procuradoria chegava no valor menor no qual o contribuinte tinha direito. E aí veio essa decisão desses embargos da declaração, que foi julgada no dia 13 de maio de 2021. Tá? Então, quem foi a relatora dos embargos? A ministra Carmen Lúcia, que ela já era relatora do processo original. Então, ela acolheu os embargos da Procuradoria da Fazenda Nacional e votou no sentido de determinar que a tese tivesse repercussão geral, ou seja, se tem repercussão geral, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a Receita Federal do Brasil é obrigada a observar, e valeria para todos os contribuintes, passa a valer a partir do dia 15 de março de 2017. Então, um dos argumentos não qualquer, que por força da pandemia, por força de uma série de questões econômicas, o efeito da reconhecimento do direito do contribuinte ia causar um prejuízo muito grande para a União em termos de arrecadação e outros argumentos mais. Tá? Então ele passaria a valer a partir de 15 de março de 2017, que é a data do julgamento de recurso, e a ministra ressalvou da modulação, no entanto, as ações judiciais e procedimentos administrativos protocolados até a data daquela sessão em que foi proferido o julgamento de mérito. Ou seja, quem já tinha ação judicial ou quem já havia protocolado um pedido de compensação administrativa antes dessa data, então ela resguardou os direitos, ou seja, não poderia eventualmente a União Federal entrar com uma ação rescisória, porque não houve mudança de jurisprudência, a jurisprudência na verdade se manteve, então não tem por que entrar com uma ação rescisória, portanto, quem já tinha ação com trânsito julgado ou já fez a pedido de compensação administrativa, com base nessa decisão, teria o seu direito resguardado. E o que é importante? Para a ministra, o ICMS destacado na nota é o que deve ser excluído da base de cálculo, que é o entendimento que o mercado estava entendendo que deveria prevalecer, não o entendimento equivocado da Fazenda Nacional. Então, com base nesse julgamento dos embargos, que prevaleceu o voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia, então a data de marco de compensação, qual que é? 15 de março de 2017, tá? Para a gente vai ver os efeitos. Acompanhado a ministra, os ministros Toffoli, Lewandowski e o ministro Fux,
né? No caso, o ministro Nunes Marques e o ministro Barroso, né, acompanharam na questão da data, 15 de março, só que divergiram na questão do valor a ser recuperado. Eles entendem que seria o valor recolhido, não o valor destacado na nota fiscal. Já os ministros Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio de Mello entenderam que votaram por não modular os efeitos, ou seja, não valeria a data do dia 15 de março. Então esse é o julgamento que ocorreu no dia 15 de março de 2021, na data que eu estou postando esse vídeo, que eu estou gravando esse vídeo ainda, essa decisão não havia sido publicada, né? E aí, o que acabou acontecendo? Veio um despacho da Procuradoria da Fazenda Nacional, que eu acho que é muito importante, o 246 de 2021, no qual ele deu o entendimento, né, o entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional em relação a esse julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no dia 15 de março de 2021. Então, para a Procuradoria da Fazenda Nacional, o que eles estão observando? Primeiro, e conforme decidido pelo STF, por ocasião do julgamento do termo 69 de repercussão geral, o ICMS não acompanha base de cálculo para fins da incidência do PIS/COFINS, ou seja, já está pacificado, ou seja, não incide. Então, o ICMS, né, ele pode ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS. Segundo, os efeitos dessa decisão devem ser se dar após 15 de março de 2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até 15 de março de 2017. Então, quem protocolou pedido de compensação administrativa ou ingressou com a ação judicial antes de 15 de março de 2017, está resguardado o seu direito. Terceiro, o ICMS que acompanha a base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado na nota fiscal. Então, não é o mais valor a recolher, mas sim o valor destacado, que é o valor que está reconhecido como despesa no resultado da empresa e aquele valor que pode ser deduzido da base de cálculo para fim de apuração do PIS e da COFINS, né? Essa orientação é relevante para que a Receita Federal do Brasil passe a observar, quanto ao tema, o teor do artigo 19, inciso 3, né, e parágrafo 1º da Lei 10.522 de 2002, da maneira que não mais seja constituído créditos tributários em contrariedade referida à determinação do STF, bem como que sejam adotadas orientações da Suprema Corte para fim de revisão de ofício de lançamento e repetição de débito no âmbito administrativo. Importante. Ou seja, a partir dessa data, a partir desse entendimento da Procuradoria, não pode mais autuar, ou seja, o contribuinte fez a exclusão e fez a compensação do valor, a Receita não pode mais autuar os contribuintes. E se houve uma autuação, né, na qual foi glosado parte do crédito, ou seja, o contribuinte utilizou o valor destacado e foi autuado e foi utilizado como base de cálculo o valor recolhido, então esse valor tem que ser revisto de ofício, né, por parte da Receita Federal do Brasil, inclusive com uma repetição de débito em favor do contribuinte. De forma prática, independente de ajustamento de demanda judicial, todo contribuinte seja garantido o direito de rever na esfera administrativa valores que forem recolhidos indevidamente. Importante, porque quem não entrou com ação judicial e quiser fazer a compensação da ação administrativa, vai poder fazer. Vai fazer com base com que data? 15 de março de 2007. Então, tudo que foi recolhido, né, depois de 15 de março de 2007 pode ser compensado e utilizado pela parte dos contribuintes, tá? E quais são os efeitos dessa decisão, para a gente poder resumir o que a gente falou hoje nesse vídeo, né? Então, quem tem ação judicial antes de 15 de março de 2017 pode recuperar o valor anterior a essa data, ou seja, dentro do prazo decadencial, limitado o período decadencial da demanda judicial. Segundo, quem tem ação judicial após 15 de março de 2017 só pode recuperar o valor após essa data, tá? Por quê? Como tem repercussão geral, o Supremo acabou fixando essa data de corte para fazer a utilização da compensação. Se o Supremo pode ou não fazer isso, já é outra discussão, já é outro questionamento que se faz. Alguns defendem que o Supremo não poderia fazer essa limitação do valor, evitando o período decadencial, tá? Mas isso é uma tese. Quem não tem ação judicial pode fazer a compensação administrativa, né, e poderá recuperar o valor após 15 de março de 2017. Então, com base naquela despacho da PGFM 246 de 2021, não há necessidade de ter ação judicial, tá? Então, posso fazer a compensação administrativa. Então, eu calculo qual o valor que eu recolhi indevidamente,
apuro o montante do crédito e posso fazer a compensação, né? E com base naquele despacho, a Receita Federal do Brasil não poderia atuar, tá? Então ele vai compensar, vai verificar se o valor está correto ou não, mas com base no mérito não poderia discutir, né? E a recuperação é sobre qual valor? É sobre o valor destacado e não sobre o valor recolhido. Então é o valor que está destacado com o valor que afeta a demonstração de resultado como despesa do contribuinte de ICMS, tá, gente? Então é isso que eu queria falar na vídeo de hoje, a comentar sobre a decisão do Supremo, sobre a tese de exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS. Alguns falam que é a tese do século, acho que é um exagero, se é a tese do século, não tem outras teses que eu acho importante, mas é uma tese importante, né? Mas é isso que eu queria falar na aula de hoje. Se gostou, dá o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e te vejo na próxima videoaula, na próxima vídeo aí que a gente vai gravar. Obrigado, até a próxima.